Durante um processo de contratação, as empresas solicitam que o novo funcionário faça ali uma bateria de exames. Nós vamos saber agora que tipo de exame médico pode ser pedido. E claro, até mesmo quem precisa arcar com essas despesas. Quem está com a gente ao vivo é o Ralf Assé, vamos conversar com ele agora. Oi, Ralf, boa tarde. Oi, Roger, ótima tarde para você também que nos acompanha. Esse é um assunto muito importante e, em certos pontos, caminha bem perto ali da questão jurídica. Mas agora a gente vai entender um pouquinho desse papel do RH com o colaborador, a pessoa que está se candidatando nesse processo. É por isso que a gente conversa aqui com a Elisane Quirino, analista de recursos humanos. Eu começo te perguntando, Elisane, porque as pessoas com doenças pré-existentes, ali, que recebem um diagnóstico, elas podem sim trabalhar e conseguir um emprego. Boa tarde para você. Boa tarde. Sim, com certeza. Até porque o diagnóstico de uma doença pré-existente não significa que o colaborador não vai poder exercer o trabalho, né? O colaborador, a pessoa, ela deve informar a empresa que recebeu um diagnóstico, que tem alguma doença pré-existente? Não, o colaborador ele é resguardado constitucionalmente de que ele não precisa expor dados pessoais, né, dados privados dele. Então, se ele não se sente confortável de expor aquela informação, ele não precisa, não é obrigação dele. A empresa não precisa exigir essa informação? Não precisa exigir. Agora, a questão dos exames. As empresas exigem alguns exames ali no momento da contratação. Quais são os exames que podem ser exigidos? Porque alguns já são bem delicados e já são invasivos para a pessoa que está se candidatando. A empresa, corretamente, só pode exigir o exame admissional. Demais exames que vão identificar doenças pré-existentes, a empresa não pode exigir, não pode fazer no ato da contratação. O que a empresa pode é coletar informações se o colaborador tem uma determinada doença, se aquela doença for ter algum impacto no exercício da função dele. Por exemplo, se a empresa quer saber se um colaborador tem predisposição a um infarto, ele precisa informar que é porque, de repente, aquela função exige muito esforço físico. Então, ele está coletando aquela informação por esse fato. Mas só perguntar por perguntar, a empresa não pode e muito menos fazer exame só por fazer. E se for o caso de fazer, né, a pergunta, tem que informar o colaborador o porquê está fazendo aquela pergunta para que ele se sinta confortável. Em alguns processos seletivos, que as pessoas precisam preencher um formulário, no formulário tem a pergunta ali, se a pessoa tem alguma doença. Isso é permitido? Isso pode? Não. O colaborador, se ele se sentir invadido, né, na privacidade dele, ele não quiser expor, né, caso ele tenha uma doença, ele não precisa responder. Ele não precisa mentir, mas ele não precisa responder aquela pergunta, se isso for expô-lo de alguma forma e isso não o deixe confortável. Isso vai muito da orientação do RH também, de saber o que perguntar e saber conduzir ali aquela contratação. Exatamente. O RH ele precisa ter consciência do que é antiético, né, para que ele não o faça e, principalmente, ter cuidado no que diz respeito a dados sensíveis do colaborador, né, para que ele resguarde essa integridade o máximo possível. Então, tem que estar preparado, né, para fazer esse processo de contratação para que ele seja feito de forma ética. Perfeito, Elisane. Obrigado pela participação aqui no J1. Orientações importantíssimas na hora ali da contratação. Roger. Obrigado, tá, Ralf.